Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 2 do cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade e a obrigação de pagar a quantia certa. Artigo 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Inciso 1. Corre por iniciativa e por responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Inciso 2. Fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença, objeto da execução, restituindo às partes do estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos dos mesmos autos. Inciso 3. Se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução. Inciso 4. O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Parágrafo 1º. No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do artigo 525. Parágrafo 2º. A multa e os honorários a que se refere o parágrafo 1º do artigo 523 são devidos no cumprimento provisório da sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. Parágrafo 3º. Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. Parágrafo 5º. A restituição ao estado anterior, a que se refere o inciso 2, não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado sempre o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. Parágrafo 5º. Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça a obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa, aplica-se no que couber o disposto neste capítulo. Artigo 521. A caução prevista no inciso 4 do artigo 520 poderá ser dispensada nos casos em que o inciso 1. O crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. Inciso 2. O credor demonstrar situação de necessidade. Inciso 3. Pender o agravo do artigo 1042. Inciso 4. A sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Artigo 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópia das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal. Inciso 1. Decisão exequenda.
Inciso 2. Certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo. Inciso 3. Procurações outorgadas pelas partes. Inciso 4. Decisão de habilitação, se for o caso. Inciso 5. Facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito.